Gente, por que eu pedi para a gente fazer o VAR? Porque é uma preocupação de fato. Se essa CPI vai virar palanque para ações que desbordam, né? Para a afronta ao decoro parlamentar, a afronta ao trabalho e ao direito de cada um dos senadores e deputados de fazer seus questionamentos e ter a sua honra e a sua reputação não atacada gratuitamente, né? Isso vai virar ali uma questão cotidiana e vai exigir muito do Arthur Maia, presidente da CPI, uma ação. E é por isso que a gente vai de bastidor agora, trazendo para vocês as informações. Eu fui a campo tentar falar com aliados de Arthur Lira, o presidente da Câmara, e Arthur Maia, o presidente da CPI, para entender qual é o tamanho da preocupação deles com isso, né? Com baixaria mesmo, com ações que afrontem o decoro parlamentar. E, segundo me foi informado, os dois estão avisando, tá? Que teve gracinha, teve ofensa, teve quebra de decoro, vai direto para o Conselho de Ética e o Lira quer uma ação rápida e didática, tipo suspensão de mandato. Para quê? Para estabelecer um limite, para mostrar que aquilo ali não vai virar exatamente um circo fora, sem lona por cima, né? Então, os dois estão verbalizando isso, né? De que na Câmara, deputado que resvalar para a baixaria afrontando o decoro parlamentar vai ser alvo de queixa e o Conselho de Ética está sendo pressionado a funcionar com celeridade para impor um limite. Lira já falou disso publicamente, mas no bastidor ele está, inclusive, sendo mais enfático. E o Arthur Maia também. Segundo uma fonte, Arthur Maia disse, olha, a primeira coisa que acontecer é suspende e dá o recado. Tem que ser assim, tem que ser rápido, tem que ser rasteiro. Essa é uma preocupação. A segunda ponta e o Senado? O Conselho de Ética do Senado foi instalado, mas está, assim, dormindo em berço esplêndido. A cobrança é para que lá aconteça a mesma coisa. A fala fora de lugar para dizer o mínimo, equivocada de Magno Malta é um bom exemplo, porque teve acionamento e a gente agora quer saber o que o Conselho de Ética vai fazer a respeito disso. Vem pra cá o nosso time todinho. Ih, cadê o Yuri, Pita? Foi atender o telefone. Foi, né, Leandro? Foi. Levantou correndo aqui, me deu um susto. Levantou correndo. No susto. Enfim, é notícia, ele está trabalhando para a gente ter notícia. Oi, princesa, que linda você de laranja. Obrigada. E a calça? É outra também para gravidez. Olha aí, gente. Desculpa. Isso é uma vitória, gente. Isso é uma vitória. Ontem o pessoal ficou chateado porque você não mostrou qual era o modelito. Fica aí a dica. Mais tarde a gente providencia. Vamos, calma. Olha a cara dela. Renata Agostini, né? Quais são aí os prenúncios desse primeiro dia de trabalho da CPMI dos atos antidemocráticos? Depende para qual público. O público que quer ver o oco tá assim, ó. Ver o oco também é muito bom, entrega a idade. Fala. Boa tarde, Dani, Leandro, Pita, que já chega. Boa tarde a todos. Primeiro dia, achei interessante porque ele pode sim ser um prenúncio de que vamos ter uma CPMI bastante tumultuada, era o que muitos aventavam, mas também já deixou claro que tem um grupo ali que está querendo controlar a coisa, para que também não vire o grande foco da CPI a treta, né? Existe interesse dos dois lados de que, ainda que muitos parlamentares queiram mostrar para suas bases que eles estão ali combativos, né? Lutando pelo discurso que eles querem fazer valer ao fim dessa CPMI, tem o interesse de levantar temas, de inquirir pessoas, de fato produzir coisas. Ainda mais que essa é uma CPMI que vai ter acesso, acho que até Leandro vai trazer apuração sobre isso pelo que eu vi ali, né? Vai ter acesso, tem o objetivo de trazer, de se valer de apurações que já estão em andamento, eles chegam no momento em que você tem tanto a Justiça como aqui, né, os parlamentares no Distrito Federal também já num processo avançado, então eles têm material para angariar e poder apresentar. Vai ter um desafio grande de fazer uma costura inteligente e inteligível desse mundaréu de informações que já existem. Então, lembra na CPI da pandemia? Acho que vai ser inevitável durante esse processo a gente revisitar os passos da CPI da pandemia,
pandemia, que teve a atenção de muita gente, tem até muitos personagens repetidos, né, protagonistas nessa também. Ali na CPI da pandemia, a gente chegou a diversos momentos na cobertura jornalística da ênfase, aquela sala que guardava ali todo o mundaréu de informações, né, que existiam. Nesse caso, a gente vai possivelmente ver um repeteco disso. E aí o desafio vai ser como esses parlamentares vão conseguir extrair dos depoimentos na CPI e dessas informações algo que as pessoas consigam entender. Por isso o inteligível, né? Consigam ligar os pontos e apresentar uma versão palatável e crível para a audiência. Leandro, a gente tem aí, obviamente, né, tá falando aí o deputado Felipe Barros, que é investigado no Supremo Tribunal Federal pela disseminação de fake news. Esse é o senador Isalci Lucas, do Distrito Federal. A gente tem ali até deputado que convocou os atos antidemocráticos e fez piada quando a quebradeira já estava em andamento. Eu achei interessante a tentativa de alguns ali de falar, olha, senhorinhas, pessoas, esse acampamento não tinha nada de criminoso. Tinha, abrigou, dia 12 de dezembro, eles saíram de lá, o cara com a tornozeleira eletrônica na perna, bolsonarista ferrenho. E ainda, assim, a capacidade da extrema-direita de fabricar fake news é tão grande que este bolsonarista ferrenho, que estava com a tornozeleira porque já tinha sido alvo de investigação por atentado ao Estado Democrático de Direito, foi tratado como, olha aí, um infiltrado da esquerda, tá de tornozeleira, é de esquerda. Tá enganado, irmão, tá enganado. O cara tá foragido, preso, porque não só aparece depredando a Polícia Federal, como reincide, levando o homem que praticou o atentado terrorista até a imediação do aeroporto para o cara colocar uma bomba num caminhão-tanque. É disso que se trata, né? E hoje, de novo, as pessoas ali tentando dar esse ar de que não, estava tudo bem, ali não estava acontecendo nada, a gente não tinha nenhum indício de que isso podia acontecer. Qual vai ser, assim, qual é a métrica, né? Pelo que você ouviu no PL, por exemplo, eles vão para matar e para morrer, né? Dani, é um pouco isso, sim, sobretudo para matar, né? Porque é um último espaço ali para o bolsonarismo, para a direita, tentar emplacar, de uma maneira geral, uma narrativa. Dani, boa tarde para você, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Está muito delimitado hoje por essa primeira sessão que você tem 3 grupos nessa CPMI. Um primeiro grupo que quer repassar os fatos que aconteceram no 8 de janeiro sob a ótica de todos os erros do governo do Distrito Federal, de todas as omissões que aconteceram e, no limite, responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tudo que a gente viu ali no 8 de janeiro. Tem um outro grupo que é minoritário nessa CPMI que está apostando nessa comissão parlamentar de inquérito para produzir desgaste para 2 personagens em específico, o ministro da Justiça Flávio Dino e o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Isso está claro nas conversas que eu tive com o PL, serão os primeiros requerimentos apresentados. E você tem um terceiro grupo, que é o grupo dos independentes. Gente que está ali, que muitas vezes vota com o governo, mas que no outro governo votava com o governo anterior também, um grupo ali de parlamentares que está, porque está nessa CPMI e, pelo que eu percebi hoje, conversando com eles depois da sessão, está ali porque precisa estar ali, né? Porque é obrigado a estar ali, porque percebem que essa é uma comissão de inquérito que e aí a gente vai ter que fazer a comparação com a Covid o tempo todo. A CPI da Covid começa no momento que o Brasil não tinha vacina, era o problema da vida de todo mundo ali, estava todo mundo falando sobre isso e ela eleva a discussão, vai para um outro patamar de discussão, porque era literalmente o assunto mundial, né? E a gente estava se debruçando sobre isso e estupefato com muitas omissões cometidas pelo governo federal anterior. Agora, essa CPMI, ela começa 5 meses depois do 8 de janeiro e, no momento, palavras de um senador membro da CPMI, em que o STF sabe tudo já sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Ouvi de um senador desse grupo, desse terceiro grupo, vamos colocar como independentes, de que as investigações lá no STF, elas estão muito avançadas. A Procuradoria-Geral da República denunciou
diversas pessoas, centenas de pessoas, já está chegando nos financiadores, tem operação da Polícia Federal nos estados e que o grande desafio é fazer com que as provas que já existem sejam compartilhadas para uma CPMI que tem essas duas correntes muito bem definidas. O grupo que quer responsabilizar no limite o Bolsonaro pelo que aconteceu no 8 de janeiro e o grupo que só está ali para fazer barulho e tentar fustigar o governo Lula. É uma CPMI que é complexa nesse sentido e que tem essa tarefa de dar conta, de pedir, vai pedir todas as provas que já existem sobre o assunto e dar conta de construir, e aí vou usar de novo a bendita palavra, né, uma narrativa que seja consistente sobre o que a gente viveu no 8 de janeiro. A gente está aqui montando o jornal ao vivo, como sempre, diante dos seus olhos, porque é importante que a gente tenha sempre o fato como primeiro aliado, né? Porque é isso, né? As tentativas... E aí, de novo, né, gente? É justificável, sim, que tente se atribuir a César o que é de César e a eventual... conduta individual. Se Bolsonaro tem ou não responsabilidade, isso é uma questão que vai ser discutida depois. A Justiça está cuidando, a CPI, então não é possível cravar agora. Que o acampamento tinha gente disposta a cometimento de crime, isso é inquestionável e mais. As pessoas cometeram crime antes do ato do dia 8 de janeiro. A gente pediu aqui e o nosso time recuperou as imagens do atentado do dia 12 de dezembro, após a diplomação de Lula. A gente vai exibir para vocês aí exatamente o que aconteceu em Brasília após a diplomação de Lula, à noite, quando os extremistas saem do QG do Exército e vão em direção à Polícia Federal, que fica exatamente no centro de Brasília, a poucos metros da esplanada, depredam a Polícia Federal, depredam patrimônio público e privado, quebram um carro de um monte de gente, porque tem um shopping ali nas proximidades, ateiam fogo e depois tentam jogar um ônibus, gente, um ônibus de um viaduto. A gente está organizando todas essas imagens e agora eu venho com o Yuri Pita, que se somou ao nosso time, e ele traz um bastidor para vocês a respeito dos trabalhos da CPMI. Conta, querido. Oi, Dani, boa tarde para você. Leandro, Renata, desculpa meu atraso aqui para os nossos espectadores, mas para tentar entender um pouco mais o que aconteceu numa das bancadas-chave de indicações para a CPI mista, que era o MDB no Senado. Havia um plano para que, por exemplo, o líder do MDB, o senador Eduardo Braga, fizesse parte dessa CPI mista e, eventualmente, ocupasse uma das funções principais, ou a presidência ou a relatoria. Mesmo o senador Renan Calheiros também chegou a ser cogitado, mas ele já havia desistido há um pouco mais de tempo e as apostas eram em Eduardo Braga. Por que ele não foi para a CPI? O MDB indicou o primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, e o senador Marcelo Castro. 3 fatores pesaram prioritariamente nisso. O primeiro ponto se fosse para Eduardo Braga ir para a CPI mista, ele gostaria de disputar a presidência, não a relatoria. A leitura dos líderes do MDB é de que a presidência, o poder de agenda, quem convocar, quais requerimentos aprovar, vai ter mais peso do que a relatoria propriamente dita, dado que o Supremo Tribunal Federal já tem investigações muito mais avançadas sobre o 8 de janeiro. Então, vem a relatoria com um peso menor do que, por exemplo, o próprio Renan Calheiros teve como relator da CPI da pandemia. E essa alusão à CPI da pandemia leva a um outro fator. Na CPI da pandemia, a investigação era feita de forma inédita, digamos assim, e trouxe muitas informações e com um aspecto de credibilidade e relevância política e sanitária bastante forte no momento que o Brasil vivia da pandemia. E há muito ceticismo se esta CPI mista vai conseguir reproduzir esse mesmo bônus político, ou seja, o que se teve de imagem positiva na CPI da pandemia para os seus integrantes poderia ser colocado em xeque, em risco, agora com esta CPI que muita gente duvida da capacidade dela de atuar. E para concluir, um terceiro ponto importante. Ambos, Renan Calheiros e Eduardo Braga, foram ao Palácio do Planalto, estiveram com o presidente Lula ontem e queriam saber qual era o mapa, qual é o jogo que o governo estava prevendo e se o governo sabia deste movimento do União Brasil que levou Arthur Maia para a presidência da CPI mista. E ficaram surpresos ao ver um presidente surpreso
com o mapa que se desenhar. Né? Exatamente. E aí, diante disso, fala, bom, se quem é o principal interessado não está ciente disso, se a cozinha política do governo falhou a ponto de não mapear e levar essa informação ao presidente, seria muito, para 2 veteranos da política, seria um risco desnecessário. E aí o MDB acabou mudando os planos e daí buscou-se a nova solução, que foi a senadora Elisiane Gama para a relatoria do PSD, uma pessoa que está engajada em fazer o melhor trabalho possível nessa CPI. Ô, Leandro, tem essa questão que o Yuri está falando, né? Que os políticos que não estão participando da CPMI, que é bem importante a gente deixar isso claro, tá? Em algum momento, todos esses personagens mencionados pelo Yuri queriam estar lá. Tá? E aí, como eles não estão na posição que eles desejavam, eles decidiram não estar at all. Tá? Por quê? Porque muita gente vai falar, olha, essa CPMI, o Leandro viu algo parecido, né? Tipo, e o Xandão já sabe de tudo, não foi o que te disse a fonte? Sim. Em referência ao ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a CPI está chegando atrasada, né? Sim. Ou seja, começa meio que a reboque. De fato, o Supremo tem um volume brutal de informações, gente. Brutal, assim, o xadrez no Supremo está muito bem amarrado, sabe? E as prisões continuam a ser feitas, avançando para a gente que financiou, avançando para a gente que colocou dinheiro para manter esses acampamentos com churrasco, com ala para marionete. Tinha show de marionete para filho dos golpistas, gente. Tinha massoterapia no QG, no acampamento golpista em Brasília. Tem as imagens, a gente mostrou isso para vocês aqui no CNN 360, na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Isso também foi mencionado para você por qual ala, Leandro? Então, Dani, essa ideia de que a CPMI tem uma dificuldade objetiva de trazer fatos novos, né? Isso apareceu do lado do governo um pouco, mas apareceu muito mais nas pessoas que estão ali nesse caminho que eu coloquei como um caminho do meio, né? Que não são do governo necessariamente e também não estão ali para fustigar o governo Lula, então, para fazer oposição ao governo Lula. O que eu ouvi dessas pessoas é de que a CPMI, para trazer novidades objetivas, ela precisaria abrir o seu escopo. Pelo grande volume de investigações que já estão lá no Supremo Tribunal Federal, as pessoas estão virando réis, né? Os julgamentos eles têm avançado no plenário virtual do Supremo já há bastante tempo. As pessoas que participaram dos atos, a Operação Lesa Pátria está avançando agora sobre os financiadores. Você tem ainda algo intocado, né? Dessa história toda do 8 de janeiro, que é a participação dos militares, mas há um sentimento ali dentro do próprio governo de que a CPMI ela precisa expandir o seu escopo. Para onde? Por exemplo, para ir para cima das mensagens encontradas no celular do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, que trocava mensagens golpistas com figuras como Ailton Barros, que está preso, o próprio Mauro Cid está preso. Então, há uma visão que eu consegui captar das conversas que eu tive hoje, depois da sessão, de que se for no escopo de investigar financiadores, se for no escopo de os vândalos, o acampamento, tudo isso, o acampamento golpista, tudo isso, a PGR já sabe, o Ministério Público Federal já denunciou, já está lá no Supremo Tribunal Federal. Precisa abrir para trazer novidades sobre o que aconteceu naquele dia. Gente, a gente vai fazer uma entrevista importantíssima agora. Fica aqui comigo. A Renata quer dar os 2 centavos dela de contribuição a essa discussão. A gente vai colocar fatos em primeiro lugar aqui e, em seguida, com exclusividade, o CNN 360 entrevista a relatora da CPMI, que vai investigar o maior ataque à democracia brasileira desde o fim da ditadura, a senadora Elisiane Gama. Eu, de público, agradeço o nosso time do Booking, viu, Elis? Tô aqui, ó, que ela acha que a gente só, né? Não, a gente agradece muito porque brigou para que essa entrevista acontecesse primeiro aqui. Renata, com você. Minha ponderação é a seguinte, eu estou achando interessante alguns parlamentares falando sobre esse acervo, né, que já está com a justiça de informações como algo ruim, e me parece que a CPMI tem uma chance de ouro de já acessar isso e partir de um ponto mais avançado. E aliás, a partir daí... muito importante, Arthur Maia disse ontem ainda aqui no 360 que vai pedir uma audiência com o Alexandre de Moraes para ver o que é possível que ele compartilhe de saída com a CPMI.
Então tem uma chance de ouro de já acessar isso. Tem muita coisa que as pessoas não sabem que está tramitando na justiça e pegar isso, conectar, usar toda essa informação para tirar, fazer dos depoimentos, né, mais valiosos, tirar o melhor desses depoimentos das pessoas que vão até lá. Isso tudo é um desafio dos parlamentares. Não me parece que joga contra, aumenta a responsabilidade, claro, porque eles vão ter que fazer o dever de casa. E eu acho importante a gente sempre lembrar que CPI tem orçamento, tem tempo definido, é tempo de parlamentar, isso é uso também de dinheiro público e é tempo dos nossos representantes. Então, eles têm que ser cobrados também de fazer o dever de casa. E aí, por fim, Dani, para te devolver, achei interessante de alguns parlamentares, né, que, olha, na verdade, eu nem sei se essa CPI vai ser tão boa assim, sabe? A outra foi tão interessante, eu não sei se eu quero me expor. Eu acho que essa CPI pode ser muito importante, muito interessante e ela é extremamente importante. Gente, a CPI mais polarizada da história do Congresso Nacional, isso vai ficar evidente, e investiga o maior ataque à nossa democracia desde o fim da ditadura. Não tem como botar isso para baixo. Neste caso, eu acho que vale aquela máxima, né? Quem desdenha quer comprar. Gente, vamos só colocar aqui os pingos nos is. Hoje você viu, por exemplo, as argumentações, nossas senhorinhas, pessoas de idade, crianças. Era gente de bem que estava lá no acampamento, não estava pedindo crime. Não é verdade. Olha o que aconteceu no dia 12 de dezembro, depois da diplomação do Lula, quando tentam invadir a Polícia Federal e jogar, isso aí é o ônibus que foi incendiado pelas pessoas patrióticas e de bem que tentavam tirar da cadeia, tá, um homem que havia sido preso. Isso é no dia 12 de dezembro de 2022. E aí, o que acontece? Depois disso, olha aí, isso aí é um viaduto da área central de Brasília. O que está passando aí embaixo é o eixo monumental, que leva até a esplanada dos ministérios. Não é uma área, nem de longe, pouco utilizada. Tá? Poderia ter sido uma tragédia, poderiam ter matado gente, tá? Isso antes do dia 8.